Muito bem, essa é a nossa aula de número 3 dentro da disciplina Antropologia. E a gente vai ver hoje o que é cultura. O que é cultura? Que nós tanto falamos, tanto na aula 1 como na aula 2. Bom, a definição de cultura é um conceito muito multifacetado, que abrange os padrões de comportamento, de crenças, de valores, costumes, arte, linguagem e instituições de uma sociedade ou grupo de pessoas. A cultura é transmitida de geração em geração e molda a maneira como indivíduos vão perceber o mundo ao seu redor. E como esses indivíduos percebem o mundo e vão interagir entre si. A cultura não é estática, mas ela é dinâmica, ela vai mudando, mutando, evoluindo, mas por ser dinâmica, ela está sujeita a essas mudanças ao longo dos tempos. Um dos grandes pioneiros que vai falar acerca de cultura é Edward Taylor. Taylor, em sua obra seminal Cultura Primitiva, vai definir a cultura como aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, leis, costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. A definição de cultura de Edward Taylor vai ser apresentada nessa obra Cultura Primitiva de 1871 e é uma das mais influentes na antropologia. Nós vamos explorar cada aspecto agora de maneira mais aprofundada. Então, o conhecimento também é um item, é um aspecto que vai moldar a cultura de um indivíduo. O conhecimento, isso se refere ao conjunto de informações que uma sociedade ou grupo de pessoas possui sobre o mundo. E esse grupo de conhecimento ele pode ser empírico a partir de uma vivência ou pode ser a partir de um conhecimento adquirido por meio de uma sala de aula. Então, ou por educação dos pais, interação entre os outros seres humanos. Então, isso, esse conhecimento se refere ao conjunto de informações que uma sociedade ou grupo de pessoas possui sobre o mundo ao seu redor. Isso inclui conhecimentos práticos, científicos, mitológicos e qualquer outra forma de compreensão que é acumulada na mente do ser humano, que vai moldar uma cultura. Então, à medida que um ser humano conhece mais algo, tem mais conhecimento ou menos conhecimento, essa ausência ou esse acúmulo de conhecimento vai ser capaz de moldar também uma cultura. O outro fator que vai moldar uma cultura é a crença individual, a crença de um grupo de pessoas ou de um indivíduo em particular. Crença refere-se ao sistema de religiões, mitologias e sistemas cosmológicos que uma cultura vai adotar para si. Essas crenças moldam a maneira como as pessoas entendem o universo, o cosmos e o seu propósito em relação a tudo isso e com o divino. A partir do momento que esse ser humano possui uma crença, ele tem algo que o conecta a uma espiritualidade, a algo que é superior a ele. E esse entendimento dessa relação vai moldar também uma cultura. Outro fator que influencia na cultura é a arte. A arte inclui todas as formas de expressão artística de uma cultura, como música, dança, pintura, escultura, literatura, teatro. A arte é uma forma importante pela qual as culturas expressam sua identidade. Então a arte tem essa capacidade de ser um meio visual, um meio que vai identificar uma cultura, vai transmitir valores, visões de mundo daquela cultura a qual está sendo representada pela arte. Pode ser numa dança, numa escultura, numa pintura. Então, outro aspecto que vai moldar a cultura é a questão moral também, que se refere ao sistema de valores e éticas que vão guiar o comportamento das pessoas dentro de uma sociedade. Então, esses sistemas determinam o que é considerado certo
ou errado, justo ou injusto. A moral individual, ela vai moldar uma cultura, vai moldar uma coletividade a partir daquilo que é considerado certo ou errado, e vai influenciar em normas sociais, nas leis, nas constituições e no comportamento coletivo. Em resumo, Taylor ele concebia a cultura como um conjunto complexo e interconectado de conhecimentos, crenças, práticas e instituições que são adquiridos e compartilhados pelos membros de uma sociedade. Essa definição vai abranger e estabelecer as bases do estudo da cultura na antropologia, destacando a sua diversidade e a sua complexidade. Note que quando, por exemplo, saímos à rua, nós lidamos com culturas diferentes, pensamentos diferentes, vemos transmissões dessa cultura de maneiras diferentes ao ligarmos nossa TV, que são as artes, por exemplo, vemos conhecimentos diferentes. Tudo isso em interações quase que instantâneas. E essas interações vão moldar uma cultura. E nós temos hoje a cultura ocidental e a cultura oriental. E dentro de cada cultura, do Ocidente e do Oriente, ainda temos muitas diferenças. Você quer ver como temos muitas diferenças? É só olhar para o Brasil e vermos quanta diversidade cultural nós temos dentro do nosso país. Franz Boas, ele enfatiza também a importância da observação direta e da imersão cultural para compreender essa diversidade cultural. Ele argumenta contra generalizações simplistas sobre culturas e defende a ideia de que cada cultura é única e deve ser estudada em seu próprio contexto. Olhar para uma cultura deve ser olhado com os olhos daquela vivência, daquela cultura, e não a partir de olhos de outra cultura, senão já é um olhar contaminado por uma cultura prévia. Pode ser muito desafiador olhar para uma tribo indígena sem trazer consigo concepções da cidade grande? Sim, por isso que é necessário a vivência. Ruth Benedict também vai contribuir com a ideia de que a cultura influencia profundamente o comportamento humano. Em seu livro Padrões de Cultura, publicado em 1934, Benedict ela descreveu como diferentes culturas vão moldar a personalidade de seus membros através de padrões de comportamentos distintos. Por exemplo, um exemplo muito claro, você vai num país europeu, por exemplo, na Áustria, você vê que as pessoas são mais reservadas, mais frias. Quando você olha para dentro da nossa nação, para o Brasil, você vê que as pessoas são mais simpáticas. Você, por exemplo, pedir uma informação na rua na Áustria, dificilmente alguém vai lhe dar. Mas quando você pede a um brasileiro, só falta ele te levar até aquele local que você está pedindo a informação de como ir. Então, essa transformação cultural, ela ocorre pelas personalidades das pessoas que existem naquele grupo social. E a Benedict, ela vai falar exatamente sobre isso, que padrões de cultura vão moldar os membros daquela sociedade, daquele conglomerado de pessoas, daquela cidade, daquele povoado. E o grande nome aí da antropologia, Strauss, como um dos principais expoentes do estruturalismo, que nós vimos na aula anterior, ele vai argumentar que a cultura é uma estrutura simbólica composta por elementos culturais interconectados. Que elementos culturais interconectados são esses que Taylor já falava? Que é a religião, que é a arte, que é o conhecimento, que é a música, a pintura, tudo expresso na arte, obviamente, concepções de moral. E tudo isso já está interconectado. Taylor já dizia isso, e agora Strauss vai falar sobre isso,
que são elementos culturais interconectados, vão moldar uma cultura local. Em sua obra, como O Pensamento Selvagem, publicado em 1962, ele explorou as estruturas subjacentes dos mitos e rituais para entender a mente humana. Existe dentro do imaginário humano mitos e rituais, principalmente no povo brasileiro, que vão também fazer com que haja, por acreditar nisso, nos sistemas de crenças, expresso muitas das vezes em mitos e rituais. E mito eu não quero dizer que algo seja fácil, mas é uma narrativa a partir de uma crença, um mito, e que essa narrativa inerente ao ser humano vai fazer com que esse ser humano tenha um comportamento, e esse comportamento sendo reproduzido vai moldar uma cultura, conforme já afirmava Strauss. Então, perspectivas das linhas de pensamento antropológico. A gente já viu na aula anterior o evolucionismo. Os evolucionistas, como Taylor, diziam que buscavam identificar padrões universais de desenvolvimento cultural e classificar as culturas em estágios de evolução, entre primitivas e complexas. Já não é um método utilizado hoje. Note que esses conceitos já foram abordados em aulas passadas e faz-se necessário uma repetição desses conceitos para que você possa fazer uma avaliação da cultura que eu e você estamos inseridos. O funcionalismo, como Molinovski, enfatizava a função adaptativa da cultura para a sobrevivência e coesão social. Eles estudavam como diferentes aspectos da cultura desempenham papéis funcionais na sociedade. O difusionismo, que como Fritz Grabner, ele vai investigar como os elementos culturais se espalham e se difundem e se espalham por essa sociedade ao longo do tempo, moldando essa sociedade. E os estruturalistas, como Strauss, analisam as estruturas subjacentes da cultura, buscando identificar padrões e regularidades nos sistemas de simbologia, de crença, de mitologia, e que vai moldar essas relações sociais a partir daquilo que o homem tem inerente a si como verdade, principalmente como crença. Então, essas são as linhas do pensamento antropológico que a gente já viu em outras aulas e está revendo aqui novamente. Cada povo, com seus hábitos e crenças, pode ser completamente entendido nos termos da sua própria cultura. Por isso que a linha evolucionista ela já foi deixada de lado, ela é considerada obsoleta, porque um povo, uma cultura tem que ser entendido dentro das linhas, dos parâmetros dessa própria cultura. Por exemplo, os indígenas tupis, que quem faz o resguardo após a gestação para aquela cultura é normal, é o homem que descansa. E nós vamos dizer que eles estamos errados, nós temos outra cultura, que quem faz o resguardo é a mulher, porque ela passa pelo trabalho de parto, mas para os tupis, quem faz o resguardo é o homem. Não podemos analisar a partir do nosso ponto de vista. E a grande questão que não podemos analisar a partir da nossa cultura, são questões como direitos humanos. Por exemplo, a Al-Qaeda, então, partindo-se desse pressuposto, não estaria errada diante da sua análise social, cultural e religiosa ao fuzilar homens em praça pública por estarem usando roupas ocidentais. Então isso não é uma máxima absoluta, olhar para uma cultura a partir da perspectiva daquela cultura. Perceberam? Eu creio, eu e você cremos que o principal direito é o direito à vida. É algo que está muito inerente em nós ocidentais, muito forte. Então há questões absolutas em nós que não podemos abrir mão. E como, por exemplo, nesse exemplo da Al-Qaeda,
não seria uma brutalidade, não seria uma falta de dignidade da pessoa humana, não seria uma falta de direitos humanos, ainda que numa concepção ocidental, olhar para um fuzilamento em praça pública porque alguém está vestindo roupas ocidentalizadas? Adotar um pensamento absoluto nessa área pode ser perigoso, pois a antropologia não é uma ciência exata. Cultura é diferente de prática cultural. Por exemplo, o frevo é uma prática cultural. Funk é uma prática cultural da periferia, da favela. Assim como ouvir Beethoven é uma outra prática cultural. O somatório de práticas culturais moldará uma cultura. Então chegamos ao fim da nossa terceira aula. Fique com a gente até a aula de número 4.